Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. E continuando a série Reforma de Saúde, eu espero que os irmãos estejam ouvindo os áudios do livro nos capítulos e vocês vão amar cada experiência, cada advertência. Irmã Maria dos Anjos, desliga o seu microfone, por favor. Eu não estou conseguindo. E nesse momento nós vamos passar a palavra para o irmão Nailson, da ANOB, ele que é o nosso mensageiro dessa manhã. E o tema é regularidade no comer. Tá? Mais detalhes está no capítulo 9 do livro Conselho sobre Regime Alimentar. Irmão Nailson, bom dia, seja bem-vindo. Estava de férias, renovou as forças e retornou. Deus seja louvado por isso. Amém. Obrigado. Bom dia àqueles que chegaram depois de ter entrado aí, que Deus abençoe a todos. Nesse momento eu peço que os irmãos estejam orando para que eu seja apenas um instrumento. Vamos lá, aprender um pouco do que Deus ele tem reservado para nós, né, para esta manhã. Então, regularidade no comer. A gente percebe que já no texto já de 3 João, o desejo de Deus para cada um de nós, de Cristo, é que tenhamos boa saúde, que sejamos prósperos e que estejamos bem em todas as áreas. Mas isso passa muito por aquilo que comemos, porque à medida que nos alimentamos, vamos dizer se teremos boa saúde ou não, se teremos bom intelecto ou não, se vamos saber ou conseguir assimilar o que Deus tem para nós ou não. Tudo passa pela nossa alimentação. Nós precisamos estar atentos a isso. Como eu falei aqui no início, ao chegar logo aqui em Natal de férias, na quinta-feira eu fui acometido por esse vírus e eu fiquei preocupado, porque eu tive uma disenteria grande. Eu disse, pô, eu comi alguma coisa que me afetou e fiquei matutando. Só que não. O que eu tinha comido na quinta-feira, de manhã principalmente, foi uma banana. E eu disse assim, o que está acontecendo? E aí, conversando com algumas pessoas, descobri que um vírus que está muito grande aqui no estado, e várias pessoas já passaram por essa situação, outras estão passando. Mas traz uma preocupação. E é bom que a gente lembre logo da nossa alimentação. E nós vamos aprender um pouco hoje sobre o que fazer para estarmos bem. Aqui diz que o estômago ele precisa de descanso. Eu não posso abarrotar o estômago a todo momento, achando que ele é um robô e que vai resolver tudo. Não. Ele precisa de descanso. Diz assim, o estômago precisa receber cuidadosa atenção. Não deve ser mantido em trabalho constante. Dai a esse maltratado e muito abusado órgão alguma paz, sossego e descanso. Como fazer isso? Como? Que fala sobre o número ideal de refeições. Mas antes fala que 5 horas, pelo menos, deve mediar entre cada refeição. E tende sempre em mente que se quisesseis fazer uma experiência, veríeis que 2 refeições são preferíveis a 3. Então, durante 5 horas, pelo menos, meu estômago tem que estar descansando. E eu tenho que me alimentar. Tomei meu de jejum, esperar 5 horas para poder me alimentar novamente. Só que esse de jejum, ele precisa ser um de jejum substancioso, que realmente me abasteça. E é justamente na hora do de jejum que nós estamos comendo menos. Nós estamos deixando a desejar, irmão, nessa questão. Aqui diz assim, é costume e norma da sociedade tomar um de jejum leve, mas não é esta a melhor maneira de tratar o estômago. Na ocasião do de jejum, o estômago está em melhores condições de cuidar de mais alimento do que na segunda ou terceira refeição do dia. O hábito de tomar um de jejum insuficiente e um lauto almoço é errado. Então, eu como pouco, de manhã, não, estou nas pressas aqui na carreira, acordo atrasado, vou ali comer uma fruta e vou sair. E na hora do almoço, ó,
abarrota o meu estômago. Coitado, não vai ter energia suficiente para trabalhar com tanto alimento armazenado dentro de mim. Para que a gente possa entender, o meu de jejum, ele deve ser o mais substancioso. Eu quero comer um pouco mais, com regularidade, tá, irmão? É no de jejum. Outra coisa que atrapalha e piora muito a nossa saúde é jantares tardes da noite. Nós precisamos desenvolver horários para as nossas refeições, horários certos, e acostumar o nosso estômago com aqueles horários. Uma vez acostumado, ele vai trabalhar melhor. Olha o que diz aqui, irmãos, que é bem interessante. Em muitos casos, a fraqueza que leva a desejar alimentos é sentida porque os órgãos digestivos foram muito sobrecarregados durante o dia. Depois de digerir uma refeição, os órgãos que se empenharam nesse trabalho precisam de repouso. Aí ela volta a repetir aqui que pelo menos 5 ou 6 horas devem intermear entre as refeições. E a maior parte das pessoas que experimentarem esse plano verificarão que 2 refeições por dia são preferíveis. Então, ela vem sempre salientando. Ela viveu, irmão White, ela viveu por muitos anos apenas fazendo 2 refeições por dia. E eu acredito que isso foi muito benéfico para ela. Porém, nós vamos aprender algo mais interessante à medida que formos aqui passando, nós vamos entender. Muitos condescendem com o pernicioso hábito de comer justamente antes de dormir. Podem ter tomado 3 refeições regulares. Contudo, por ter uma sensação de desfalecimento, como se estivessem com fome, tomam um lanche ou 4ª refeição. Tendo condescendido com essa prática errada, tornou-se ela um hábito e tem a impressão de não poderem dormir sem tomar um lanche justamente antes de se recolherem. E aqui está o perigo, irmão. Aqui está um grande problema, porque aí você vai forçar o seu estômago a estar trabalhando durante o repouso. E aí pode ocorrer de desenvolver doenças, sim, doenças. E o que acontece quando nós fazemos isso? O sono dessas pessoas é, em geral, perturbado com sonhos desagradáveis. Não, eu preciso comer antes de dormir, eu estou com fome. E vai lá e come. Mas por que ela sentiu essa fraqueza? Porque sobrecarregou durante o dia o estômago. Por isso, agora ela está sentindo fome. E aí, o que acontece? Seu sono é perturbado e tem sonhos desagradáveis, pesadelos, como são conhecidos. E nós precisamos dar devida atenção a esse quesito. Se essa prática for seguida por longo período de tempo, tornar-se-á a saúde seriamente enfraquecida. O sangue torna-se impuro, a tez pálida e frequentemente aparecem erupções. Muitas vezes ouvireis queixas dessas pessoas de frequentes dores e irritação na região do estômago. E quando trabalham, seu estômago fica tão cansado que são forçados a desistir do trabalho e descansar. Parecem não atinar com a causa desse estado de coisas, pois no demais acham-se aparentemente sadias e continuam praticando e fazendo as mesmas coisas. Nós vamos ver aqui um pouco agora sobre causa e cura da sensação do esvaimento. O que fazer? É comum, quando eu vi a irmã Kelly colocou que está tentando agora manter 2 refeições aí por dia, pode ter ocorrido com ela que na hora que ela começou a fazer, ela sentiu aí uma dificuldade, a princípio, por mudar essa rotina, por mudar essa situação. E aqui diz assim, os que mudam de 3 refeições para 2 ao dia, a princípio serão mais ou menos incomodados por uma languidez, especialmente na ocasião em que era seu hábito tomar sua 3ª refeição. Mas se perseverarem por breve tempo, desaparecerá essa prostração. Então você vai tentar, vamos lá, eu vou tentar a partir de hoje manter 2 refeições.
Vai ser um pouco dificultoso no início, você vai ter uma dificuldade, mas tenha paciência. O seu estômago ele vai se acostumar com isso. E você vai ver que vai lhe fazer muito bem. O estômago, quando nos deitamos para dormir, deve ter terminado todo o seu trabalho para fruir o descanso, assim como as outras partes do corpo. O trabalho da digestão não deve prosseguir em tempo algum das horas do sono, em tempo algum. Então, vou me deitar, por isso que eu preciso ter um horário adequado, até para a terceira refeição, com tempo suficiente para me deitar e já ter feito a digestão daquele alimento, para que eu durma sossegado e esse órgão também fique tranquilo, descanse em paz. Aí, quando despertarmos, ele vai estar ali disposto para receber um bom de jejum e continuar com o seu trabalho. O plano de 2 refeições, como deve ser feito? O que eu devo fazer para conseguir tal? Na maioria dos casos, 2 refeições ao dia são preferíveis a 3. O jantar, quando muito cedo, incompatibiliza-se com a digestão da refeição prévia. Sendo mais tarde, não é digerido antes da hora de se deitar. Então, precisa ter uma regularidade. Nem muito cedo e nem tarde demais. Nem tarde demais. Porque se fizermos isso, o estômago deixará de conseguir o devido repouso. O sono é perturbado, cansam-se o cérebro e os nervos é prejudicado. O apetite para a refeição matutina, o organismo todo não se restaura e não estará preparado para os deveres do dia. Ou seja, eu janto muito cedo, tá? Demoro para dormir e vou sentir necessidade. Vou me alimentar. Vou me alimentar de novo antes de dormir. E aí vou congestionar o meu estômago. O costume de comer apenas 2 vezes por dia, em geral, demonstra-se benéfico à saúde. Todavia, sob certas circunstâncias, talvez algumas pessoas tenham necessidade de uma terceira refeição. E aí, isso é praxe. Nós temos que... Não podemos impor nada a ninguém. Mas o próprio Espírito de Profecia, a pessoa da irmã White, ela diz que cada um seja médico do seu próprio corpo. Né? E cada um de nós sabemos da nossa necessidade e o que precisamos. Então, comer 2 vezes seria benéfico, demonstrar-se-ia benéfico à saúde. Mas tem pessoas que vão precisar da terceira refeição e tem que tomar a terceira refeição. Isso aqui não é imposição. Nós precisamos fazer e perceber se está nos fazendo bem. Se não, irmão, não podemos agora ser extremistas a ponto de dizer, não, está escrito lá que eu tenho que tomar 2. Não. Está me fazendo bem? Vou fazer. Se não, eu preciso tomar minha terceira refeição, vou tomar com regularidade. A maioria das pessoas goza da melhor saúde tomando 2 refeições ao dia, em vez de 3. Outras, sob as circunstâncias existentes, podem precisar de alguma comida na hora do jantar, mas esta refeição deve ser muito leve. Ninguém se julgue um critério para todos, que cada um tenha que proceder exatamente como ele. Então, eu não sou uma regra para ninguém. Porque eu tomo 2, vocês têm que tomar. Não. Cada um faça a sua própria experiência. Mas o que eu preciso entender é que eu preciso refrear o meu estômago. Refrear o meu apetite, desculpe. Nunca enganeis o estômago, levando a proceder diferentemente daquilo que a saúde requer, e nunca dele abuseis, impondo-lhe uma carga que não deve levar. Eu preciso aprender a cultivar o domínio próprio. Tá? Eu jantei, mas aí de repente apareceu um lanche ali que é muito saboroso aos meus olhos, e eu preciso tomar e vou lá e não, irmão. Eu preciso ter esse domínio. 2 Coríntios, não me falha a memória, 9:25, diz que aqueles que estão correndo, aqueles que estão se preparando para uma corrida, em tudo se domina. E nós estamos numa carreira, numa corrida espiritual. Então, precisamos também ter domínio próprio. Refreai o apetite, conservai-o sob o controle da razão. Não julgueis necessário abarrotar a mesa com alimentos insalubres quando tendes visita. Aqui a irmã White, ela chama a atenção que muitas vezes a gente, quando vamos receber pessoas, abarrotamos a mesa, enchemos a mesa de todo tipo de alimento, muitas vezes somente para impressionar.
Eu, no meu ponto de vista, considero até isso aqui um erro ou até mesmo uma transgressão. Para impressionar, nós então abarrotamos a mesa e muitas vezes, para a nossa família, restringimos. A saúde de vossa família e a influência sobre vossos filhos devem ser consideradas, tanto quanto os hábitos e gostos de vossos hóspedes. Então, nós temos que apresentar para eles aquilo que nós temos. E se eu tenho uma rotina de estar sempre ali com várias coisas, manter. Mas, para impressionar, irmão, não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Agora, a irmã White, ela fala aqui com relação a um irmão, ela cita que chama ele pelo nome do irmão H. E esse irmão, ele era muito violento. Ele se irritava muito fácil. Esse irmão, ele saía das estribeiras, como diz, rapidamente. E olha só a razão, irmãos, para isso. Eu confesso que quando eu li isso aqui, eu refleti um pouco, sabe? Muito além, até, nessa situação. E tenho visto algumas situações e percebo. Olha o que ela diz. O procedimento do irmão H não tem sido o que deveria. Seus gostos e aversões são muito fortes. E ele não tem conservado sob controle da razão os seus próprios sentimentos. Por quê? Por que esse irmão era assim? Olha só, irmão H, vossa saúde está grandemente prejudicada por comer em excesso. Então ela dizia, você está prejudicado por comer em excesso, irmão. Eu tive agora, nas minhas férias, no Espírito Santo, e eu pude ver um irmão lá, não vou citar o nome aqui, mas que o irmão está numa situação complicadíssima, porque em sua vida ele sempre comeu em excesso. Está tão difícil, irmãos, que hoje o irmão não está conseguindo nem evacuar. Vocês têm ideia de tão difícil que está a situação dele, tão difícil que está a situação desse irmão. Minha irmã, olhando para ele, conversando, disse, Nailson, irmãozinho, só Deus para ter misericórdia dele. Ele está sofrendo muito com isso. Então, que a gente possa entender essa real necessidade. Ela diz assim, que o irmão H aqui, esse era o problema do irmão. Diz que ele comia em excesso e comer em ocasiões impróprias. Isto causa um afluxo de sangue para o cérebro. A mente torna-se confusa e não tendes o devido controle sobre vós mesmos, irmãos. Olha que perigo, irmão. Comer em excesso, comer demais. Perdemos o controle de nós mesmos. Dás a impressão de um homem cuja mente esteja desequilibrada. Não consegue raciocinar, não consegue entender nada, só vê as coisas na sua razão. Ela diz isso aqui, Tende gestos violentos, irritai-vos facilmente e olhai as coisas numa luz exagerada e pervertida. Olha, irmãos, que triste. Que triste. Que a gente possa perder esse hábito. Olha, não é só irmão, não. Viu? Tem irmãs também. Eu já presenciei algumas irmãs. O tanto que essas irmãzinhas comem, eu digo, meu Deus do céu. Nem eu consigo tanto assim. Regularidade. Precisamos ter uma regularidade. Regular a nossa alimentação. Mas o que fazer para melhorar? Diz aqui assim, bastante exercício ao ar livre e um regime abstêmio são essenciais à vossa saúde. Não deveis tomar mais de 2 refeições ao dia. Se sentes que deveis comer à noite, tomai um pouco de água fria e de manhã vos sentireis muito melhor por não haverdes comido. Tá? Então, ela dizia que no caso daquele irmão já estava tão extremo, diz, irmãos, é melhor o irmão comer 2 vezes só por dia, e se o irmão sente necessidade, tome água, uma água fria, vá dormir. De manhã o irmão vai estar bem melhor. Bem melhor. Então, pode ser a realidade de muitos de nós hoje. Muitos de nós. E nós precisamos fazer um autoexame de nossas vidas e refletir. Para não cair nessa situação. Que é muito triste, por sinal. É muito triste, por sinal. E vai ser uma negligência, vai ser uma transgressão da reforma de saúde. E onde eu vou chegar? Será que eu vou alcançar o céu transgredindo
as leis de saúde, sabendo, ainda mais sabedor de que estou fazendo errado, qual céu que eu vou ganhar? Preciso refletir. Nós estamos aqui na luta, na grande luta, e temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. Satanás, ele é astuto. Ele vai te atacar naquele ponto que ele sabe que ele vai pegar você. Então, que a gente fique atento. Que a gente fique atento para não cair em tal situação. Contudo, tem que ficar bem claro aqui que eu não posso forçar a ninguém a omitir a terceira refeição, como a gente já viu aqui. Muitas pessoas vão ter essa necessidade e terão. Então, isso eu não posso fazer disso um teste para as pessoas. Você precisa parar. Não. Cada um seja médico do seu próprio corpo. Eu lembro aqui que a irmã White, ela não comia feijão porque não fazia bem para ela. Existem alimentos que não faz bem para nós, então que a gente possa evitá-los. De introduzi-los para que a gente possa continuar com sempre bem. E aqui eu quero ler uma parte aqui que a irmã White deixou aqui escrito para nós, talvez como uma reflexão. Ela diz assim, eu tomo apenas 2 refeições ao dia. Não penso, porém, que o número de refeições deva ser um teste. Se há os que passam melhor de saúde tomando 3, é direito seu tomar 3. Eu prefiro 2. Olha só, ela fala, eu prefiro 2. Há 35 anos, pratico esse sistema de 2 refeições. E quando ela escreveu essa carta, foi em 1913. A irmã White morreu em 1915. Então, já tinha 35, mais 12 anos, talvez ela tenha passado aí 47 anos, a metade da sua vida, ou mais da metade, tomando apenas 2 refeições. Isso fez bem para ela. Eu acredito plenamente nisso, que isso fez bem para ela. Então, podemos começar a fazer esse teste. E se nos fizer bem, irmão, louvado seja Deus. Pedir sempre força a Ele para continuar essa rotina. Se os que tomam 2 refeições julgam que na segunda devam comer bastante para perfazer também a terceira, eles farão dano aos seus órgãos digestivos. Aqui vem uma advertência para nós. Eu vou tomar 2 refeições aqui, então na segunda eu vou comer bastante para já suprir a terceira. É melhor você comer 3 vezes. Tomem os estudantes a terceira refeição preparada sem verduras, mas com alimentos simples e saudáveis, tais como frutas e pão. Então, se você entender que para não tomar a terceira refeição você vai ter que comer muito na segunda, é melhor que sua terceira seja bem leve. Bem leve. Você vai estar fazendo muito melhor para você e para a sua saúde. Vamos passar aqui para a segunda parte, que fala agora de comer entre as refeições. Aqui vem nos exortando que isso é errado, muito errado, perigoso, porque nós não damos descanso ao nosso estômago para que ele possa trabalhar de forma adequada. Tomar a refeição regular deve-se permitir ao estômago um descanso de 5 horas. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima refeição. Neste intervalo, o estômago efetuará sua obra, estando então em condições de receber mais alimento. Então diz aqui que tomamos o nosso de jejum, pronto, vamos esperar agora para a hora do almoço. Nenhuma partícula deve entrar em nosso estômago. Nenhuma partícula, nada. Precisamos deixar o estômago trabalhar, descansar e se preparar para a próxima refeição. O que eu preciso entender é que, em modo algum, de maneira nenhuma, eu tenho que tomar refeições em horários irregulares. Eu preciso ter horário de jejum, almoço e janta. Eu preciso habituar o meu estômago a isso. Meu horário de almoço é meio-dia, eu vou tentar todo dia almoçar meio-dia. A minha janta é às 19 horas, então vamos lá. Vamos tentar manter esse padrão.
O meu de jejum é às 7, vamos lá tentar manter esse padrão para acostumar o nosso estômago a isso. Olha o que diz aqui. Se faz o almoço 1 ou 2 horas antes do tempo usual, o estômago não está preparado para o novo encargo. Então tem que haver uma regularidade, pois não dispôs ainda do alimento tomado na refeição anterior e não possui força vital para o novo trabalho. Assim é sobrecarregado o organismo. Assim é sobrecarregado. Tampouco deve as refeições ser retardadas 1 ou 2 horas para se acomodarem às circunstâncias ou para se poder terminar certa porção de trabalho. Eu conheço algumas pessoas. Viu? Não, só vou almoçar, só vou jantar, só vou tomar o de jejum quando eu terminar isso aqui. Não, meu irmão. Nós precisamos ter uma regularidade nisso. Se todos comessem em períodos regulares, não provando coisa alguma entre as refeições, estariam dispostos para as suas refeições, encontrando no comer uma satisfação que lhe recompensaria o esforço. Irmão, já vi muitas pessoas dizer, e até eu mesmo, vou ser hipócrita não, assim, tá sem fome até, mas pela comida tá tão apetitosa, assim, eu vou comer um pouquinho. Mas não há necessidade para isso. Eu vou comer só um pouquinho, não há, não. Espere sentir fome. O nosso estômago, ele vai nos avisar. Ele vai dizer, olha, é hora. Por isso que eu preciso manter uma regularidade, um horário para isso. E aí, sim, o meu estômago, ele vai estar bem. A minha mente, ela vai estar bem. O meu espírito, ele vai estar bem. E eu vou conseguir, então, absorver as coisas necessárias para a minha vida. Principalmente as espirituais. Principalmente as espirituais. E a irmã White, ela dá uma nota agora de tristeza, né? Ela diz que fica atônita, porque depois de explicar tanto, de falar tanto para as pessoas, ela ainda percebeu que as pessoas continuavam fazendo as mesmas coisas. Ela diz assim, fico atônita ao saber que depois de todo o esclarecimento que tem sido dado nesta instituição, muitos de vós comam entre as refeições. Então, eu confesso que depois que eu li, fiquei pensando, poxa, mas eu já sabia disso aqui. Por que eu não procurei buscar em Deus sabedoria e forças para seguir? Por quê? Então, ela disse que ficou atônita. E depois de explicar e falar, as pessoas naquela instituição continuavam comendo entre as refeições. Não deveis nunca permitir que um bocado vos passe pelos lábios entre vossas refeições regulares. Comei o que deveis comer, mas comei-o na refeição, e então esperai até a próxima. Quer comer, então coma. Mas coma na refeição, depois espere. Muitos volvem costas à luz e ao conhecimento, e sacrificam o princípio ao paladar. Comem quando o organismo não carece de alimento, e a intervalos irregulares, porque não tem força moral para resistir à inclinação. Então, é falta de domínio próprio, ou talvez um costume que já foi colocado, e por isso eles não conseguem agora restringir o seu estômago. Não é isso que você vai comer. Não vou lhe dar. Nós precisamos lutar, irmãos, em oração, em jejum, para podermos aprender a ter domínio próprio. Quando eu abarroto o meu estômago, quando eu fico comendo irregularmente, olha o que acontece. Em resultado, rebela-se o abusado estômago e seguem-se sofrimentos. A regularidade no comer é muito importante para a saúde do corpo e a tranquilidade do espírito. Nunca deve um bocado de alimento atravessar os lábios entre as refeições. A irmã White, ela fez questão de deixar relatado isso sempre, para que fique em nossa mente. Não bote nada não, entre as refeições, nada. Comam o que vocês precisarem comer na sua refeição, mas entre elas, nada. Não façam isso. E nós precisamos ensinar as nossas crianças, os nossos filhos, sobrinhos, quem for, irmãos, a também crescerem com esse costume.
crescerem com esse costume. Olha o que ela diz aqui. Muitos pais, para evitar a tarefa de pacientemente educar os filhos em hábito de negação própria e ensinar-lhes como fazer o reto uso de todas as bênçãos de Deus, deixam-nos comer e beber sempre que lhes agrade. Mãe, estou com fome, tome. Pai, estou com fome, tome. Pai, quero iogurte, tome. Quero isso. A qualquer momento. Então, para evitar a tarefa de ensinar e ter paciência, prefere entregar. É como hoje. Para que tenham um pouco de paz, o que é que os pais estão fazendo? Entregando o aparelho celular para o filho. E os filhos estão se alimentando ali do que eles querem, das bobeiras que eles encontram. Nós precisamos ter essa noção. Está em nosso poder, está em nossas mãos. E Deus, com certeza, ele vai pedir conta de nós disso aí. Deus, ele vai pedir conta. Está em nossa responsabilidade educar os nossos filhos para a honra e para a glória do nosso Deus. Mas, para isso, eu preciso ser, primeiramente, educado. Eu, primeiro, preciso ser educado para isso. Banquetes de glutões e alimentos introduzidos no estômago em ocasiões impróprias deixam uma influência sobre cada fibra do organismo. Muitos comem a toda hora, a despeito das leis da saúde. Depois a mente fica obscurecida. Como podem os homens ser honrados com a iluminação divina quando são tão descuidados em seus hábitos tão desatenciosos para com a luz que Deus tem dado com relação a estas coisas? Irmãos, não é tempo de vos converterdes quanto a essas condescendências egoístas? Será que não é tempo agora, irmão, de mudarmos esses hábitos? De mudarmos essas nossas maneiras? Será que não já chegou o momento de realmente desfrutarmos do que Deus deixou para nós? Termos uma mente livre para absorver o que Deus tem preparado para nós? E muitas vezes não compreendemos nada, porque estamos com a nossa mente, o nosso espírito abarrotados. E nem damos conta disso, porque achamos que não é o alimento que está causando mal. Para finalizar, diz assim: 3 refeições ao dia, e coisa alguma entre elas, nem mesmo uma maçã, deve ser o limite máximo da condescendência. Os que vão além violam as leis da natureza e sofrerão a penalidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. 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 Deus seja louvado.